Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí 5 fundos imobiliários que eu estou analisando. Alguns eu já tenho em carteira e nesses mesmos que eu tenho em carteira estou planejando aumentar minha posição. Mesmo como eu já disse para vocês em muitos vídeos, a minha estratégia continua sendo ter mais posição em ações, em tesouro direto, do que em fundos imobiliários. Porém, como eu falei, continuo com a minha carteira de investimento diversificada, ou seja, investindo também em fundos imobiliários. Não quer dizer que eu vou parar de investir neles. Pelo contrário, vou continuar, só que menos do que antes. Então, hoje eu vou trazer para vocês esses 5 fundos imobiliários que eu estou de olho, que eu estou analisando e que futuramente vocês vão ver aí eu trazer à tona, não só nas redes sociais, como na comunidade no Telegram, o futuro aporte que eu vou fazer neles. Esses 5 fundos imobiliários são fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários com estratégias bem singulares. Então, vou mostrar para vocês aí, bem interessante, trazer à tona aí também alguns fatos relevantes dos relatórios gerenciais deles e também vamos expor aí a nossa opinião sobre eles, por que eu estou analisando, o que difere eles dos demais e o que me fez ficar de olho nesses fundos imobiliários. Então, pessoal, confiram o vídeo, porque vai ser muito interessante, vocês vão gostar bastante e vai esclarecer muitas dúvidas que vocês têm. Sem mais delongas, roda a vinheta! Já queria mostrar para vocês aí a minha carteira de investimento, a porcentagem, como eu sempre falo e vou mostrar para vocês, ações, fundos imobiliários, tesouro direto e os fiagros. E como eu falei para vocês, o foco é as ações, aumentar minha posição nas ações e no tesouro direto. Então, recentemente eu fiz um aporte no Tesouro Direto, eu mandei na comunidade do Telegram, vou deixar na tela para vocês verem aí. Eu comprei um pouco mais do IPCA 2045, um título do Tesouro Direto, com a taxa bem interessante. Nessa semana ela chegou a bater 7,54%. Então eu aumentei um pouco mais, comprei um pouco mais de cotas, justamente para aumentar ainda mais a minha posição nos títulos específicos do IPCA 2045, fazendo com que a minha carteira futuramente vocês vão acompanhar, vai estar bem interessante porque a marcação ao mercado vai acontecer. Nos fundos imobiliários, pessoal, eu tenho algumas posições ainda. Hoje minha carteira está com 30,78% alocada em fundos imobiliários. Então, no futuro, eu tenho vontade sim de investir mais ainda em fundos imobiliários. Então, por isso que eu estou trazendo esses 5 aqui, que é os 5 que eu justamente estou de olho para futuramente trazer aí, aumentar a minha posição. Alguns eu tenho, outros não. E nas ações, como vocês conseguem ver, eu estou 42,68% posicionado nas ações. Fiagros, 7,30% posicionado. Atualmente, pessoal, os fundos imobiliários que eu tenho em carteira, como vocês conseguem ver aqui, é MXRF11, VISC11, RZTR11, GARI11, GTWR11, Betal11, BTHF11, BTLG11 e Vigir11. A minha maior posição hoje em carteira é do MXRF11 com mais de 16%. Então, 16% dos fundos imobiliários está em MXRF11. Segunda maior posição, VISC11 e depois RZTR11. Então, esses são os 3 primeiros fundos imobiliários com maior posição na minha carteira de investimento. Vocês conseguem ver aqui o gráfico de pizza, como eles estão colocados e alocados. E desses aqui, eu vou analisar junto com vocês alguns fundos imobiliários e trazer também aí um pouco de ponto de vista e o porquê eu estou de olho neles. O primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês, pessoal, é o GARI11. O GARI11 é o antigo GALG11, quem já acompanhava. Atualmente ele está com seu preço de R$ 7,90, tendo uma queda aí nas suas mínimas de 7,84 e umas máximas de 9,12. Atualmente está com seu dividend yield de 13,39. O dividend yield está tão elevado que parece que ele é um fundo imobiliário de papel, só que não. Ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos e de vendas de varejo, ou seja, de mercados, supermercados, hipermercados, atacadistas. Ele está com 13% de negatividade em 12 meses. Uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês sobre o GARI11 é o PVP, preço sobre valor patrimonial, olha aí, ó, 0,85. Então, você já está comprando um fundo imobiliário com desconto de 0,15%.
Atualmente ele tem em caixa mais de 17 milhões de reais, 292 mil cotistas e, olha só pessoal, isso aqui, o último rendimento dele, 0,092 centavos por cota, quase 0,95. Então, 0,9 centavos por cota ele pagou. Com a cotação base de 8,50, como vocês conseguem ver aqui, ele teve um rendimento nesse mês de mais de 1%. Imagina se tivesse sido feito o cálculo, pessoal, com a cotação de 7,90, como está aqui. Teria mais de 1% também. Então, vocês veem, conseguem observar a estratégia. Comprando nas baixas, né? Tudo isso está sendo influenciado pela situação em que o Brasil está, a taxa Selic. Tudo isso influencia também no cenário internacional e cenário nacional. Né? O Gari 11 é um fundo imobiliário bem interessante de imóveis industriais e logísticos, que tem por sua essência os imóveis, tanto de centros urbanos quanto de galpões logísticos também, e agora no varejo ele está sendo inserido. Esse aqui é um dos principais ativos da carteira dele. Você vê que ele está bem localizado, ó, quase no Brasil inteiro, 67% em renda urbana, 33% em logística, 26% no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso e em outros estados. A distribuição dos inquilinos, 32% no Carrefour Atacadão, 19% no BAT, 19% no Mix Mateus, 16% no GPA, 11% na BRF, 2% na Almanara e 2% na Air Liquide. E 100% dos contratos são contratos atípicos, contratos com maiores tempos de duração. O Gari 11 é um ativo bem interessante, pessoal. Eu recomendo muito vocês estudarem, buscarem. Eu já tenho ele em carteira, pretendo aumentar minha posição sim ainda esse ano. Segundo fundo imobiliário que eu estou analisando e tenho em carteira é o MXRF11, fundo imobiliário de papel. Atualmente sua cotação está em R$ 9,17, já chegou a bater R$ 8,81. Suas máximas foram R$ 10,19 e um dividend yield de mais de 12,7%. Esse ano está tendo uma desvalorização de quase de 10%. O MXRF11 é um fundo imobiliário de papel que está se aproximando aí do seu preço sobre o valor patrimonial. Houve uma época que o MXRF11 estava muito acima do seu valor patrimonial, estilo HGLG11, que 1.10, 1.11. Hoje está se aproximando do seu preço justo de um PVP, e ele possui mais de 4 bilhões de reais em patrimônio, mais de 86 milhões de reais em caixa e mais de 1.257.000 cotistas. O fundo imobiliário pagou recentemente 10 centavos por cota, pegando a cotação base, ele pagou mais de 1% ao mês. E aqui está alguns certificados recebíveis, que são os CRIs do fundo imobiliário MXRF11. Uma coisa que eu quero muito que vocês analisem, sempre que for olhar os relatórios, olhe sempre a participação do PL, dos contratos, dos CRIs, dos fundos imobiliários de papel. Por quê? Sempre que você vê uma posição muito alta, você vai ter que analisar a securitizadora, ou seja, quem é que está contratando os serviços do MXRF11, pegando dinheiro emprestado e pagando a quem, pagando a quanto. Então, cuidado para a gente não estar investindo em um ativo com uma dimensão muito grande em um único cliente. Então você vê aqui que a True Securities, ela está 5% do PL do investimento do MXRF11 aqui, mais outra True Securities, também 3,39. Então a gente precisa analisar sempre esse relatório, olhar todos os ativos um a um, ver quais são os indexadores, ver quanto é a taxa, ver a periodicidade, ver também a participação dessa porcentagem em investimento e analisar se é risco ou não. Sempre tem que ter uma diversificação, não só nos seus investimentos, mas também nos ativos que você investe. O próximo fundo imobiliário, pessoal, é o XPML11, o XP Maus, um fundo imobiliário de shopping centers, diferentemente dos dois que eu já trouxe, do Gari 11, que é imóveis logísticos e de varejo, e o MXRF11, fundo imobiliário de papel. Agora nós estamos aí analisando um XPML11, fundos imobiliários de shopping centers. Atualmente sua cotação é de R$ 95,25, suas mínimas R$ 91,20, máximas R$ 113,02, um dividend yield de 11,54% de um fundo imobiliário de tijolo. Isso aí já é muito, muito mesmo, pessoal. 12,57% em desvalorização desses 12 meses. Vocês conseguem observar que todos os fundos imobiliários estão desvalorizados, caindo bastante aí nesses 12 meses. O PVP do XP, o PVP do XPML11 está muito bom, 0,81, desconto de 0,19%.
possui mais de 5,2 bilhões de reais em investimento, 417 milhões em caixa e possui mais de 567 mil cotistas. Esse fundo imobiliário eu não tenho em carteira ainda. O fundo imobiliário de shopping centers que eu tenho em carteira é o VISC11, mas eu pretendo sim trazer o XP-ML11 sim para minha carteira, porque a estratégia dele é muito interessante, eu estou gostando e está oportuno. Futuramente vocês vão ver aí um aporte meu nesse ativo também. Atualmente ele pagou 0,92 centavos por cota, com a cotação base de R$ 96,06, pago quase 1% de rendimento nesse mês. E aqui está alguns fundos e aqui está alguns shopping centers do XP MAUS 11, o XPML 11. Nós vemos aqui o Shopping Cidade Jardim, o Tietê Plaza Shopping, o Plaza Sul Shopping, o Shopping D, Catarina Fashion Outlet, Grande Plaza Shopping, vários shopping centers que o fundo imobiliário possui. Muito interessante, ele deixa todo o relatório aqui diversificado, mostrando a data de inauguração, a participação, porcentagem que ele tem, quantidade de lojas que o shopping tem, quem é o administrador, bem interessante. Então, esses relatórios gerenciais sempre é bom vocês estarem conferindo, lendo, principalmente dos ativos que você pretende investir e estudar. O próximo fundo imobiliário, pessoal, é o RZTR11, um fundo imobiliário um pouco diversificado e diferente dos que eu já trouxe aqui. Lembro de novo, eu trouxe o GARI 11, MXRF 11, XPML 11 e agora o RZTR 11. O RZTR 11 tem uma estratégia totalmente diferente do normal. Qual é a estratégia do RZTR11? É o primeiro fundo de investimento imobiliário listado na B3 que tem por objetivo investir exclusivamente em terras agrícolas no Brasil. As operações propostas pelo fundo trazem uma nova modalidade de financiamento de longo prazo para o produtor rural brasileiro, através de operações de sale e leaseback, buy to lease e lend equity. O fundo, ora, melhora a capacidade de refinanciamento dos produtores, gerando otimização da sua estrutura de capital, ora possibilita a expansão de produção através da compra de propriedades em uma transação com prazo de pagamento adequado. O que ele faz? Ele identifica um fazendeiro que precisa de dinheiro, e aí, ao invés de emprestar esse dinheiro, a estratégia desse ativo é comprar a terra do fazendeiro, dar o dinheiro para ele e alugar a terra para o fazendeiro, fazendo um contrato de aluguel. E quando terminar o contrato de aluguel, ele faz um contrato também de parceria, que quando terminar o aluguel, ele vai vender a terra para o fazendeiro. Por exemplo, você é o fazendeiro e quer comprar e precisa de R$ 1 milhão de investimento. Você vai até o RZTR11 e aí ele vai dizer, beleza, vamos fazer assim. Eu compro a sua fazenda por R$ 1 milhão ou uma parte da sua fazenda por R$ 1 milhão. E aí eu alugo ela para você. Você me paga aluguel todos os meses. E no final do período, você vai recomprar ela de mim. Pode ser? E aí ele faz essa estratégia com muitas terras. Tem outras estratégias, que ele compra a terra, ele trabalha a terra, desenvolve a parte de plantio, desenvolve a parte de adubo, deixa a terra pronta para colher, para plantar, para desenvolver e vende a terra para outro fazendeiro. Tem várias estratégias, mas uma das mais interessantes é essa primeira, que é comprar, alugar e depois vender para o mesmo dono. Atualmente a cotação dele está R$ 82,50, suas mínimas R$ 79,56, máximas R$ 98,31, um dividend yield de quase 13,50%, bem interessante. Uma desvalorização de 15% em 12 meses, ele vem caindo bastante aí em 12 meses, como todos os outros que eu já trouxe. E está com um PVP descontado, né? Possui mais de 1,5 bilhões de patrimônio, tem mais de 31 milhões de reais, mais de 35 milhões de reais em caixa e possui mais de 133 mil cotistas. O último dividend yield que ele pagou foi de R$ 1,10, da cotação base de R$ 86,26, pagou mais de 1,27% de rendimento isento de imposto de renda no mês. Então, isso daqui chama muita atenção, mas ele teve aí um extraordinário para sair isso daí. Ele teve uma venda muito alta e aí está conseguindo aumentar um pouco mais seus dividendos, distribuindo aí por cota o seu valor aí. Mas a estratégia do RZTR11 é muito chamativa. Se você quer tentar diversificar, investindo em fundos imobiliários, o RZTR11 é uma oportunidade de você investir em fundos imobiliários e investir também no rural do Brasil, porque ele é um fundo imobiliário que também tem segmento em zona rural. E o último fundo imobiliário que eu quero trazer nessa lista de 5 fundos imobiliários para você é o BTLG11. O
BTLG11 da BTG Pactual atualmente está sendo cotado a R$ 91,81, suas mínimas R$ 84,58, suas máximas R$ 100,60, está pagando aí 10,16% de dividend yield, em 12 meses está tendo uma desvalorização de 4,33%. O BTLG11 é um fundo imobiliário que está com seu preço sobre o valor patrimonial também descontado, 0,89, possui mais de 3,9 bilhões de reais em patrimônio, mais de 568 milhões de reais em caixa, um número muito grande, e mais de 365 mil cotistas. Recentemente ele pagou 0,86 centavos por cota, na cotação base de R$ 95,40, pagou quase 1% de dividend yield no respectivo mês. O BTLG11 tem muitos imóveis, todos bem localizados próximos à cidade de São Paulo. Vocês conseguem ver aqui o raio de localização desses imóveis. No meio está aqui a cidade de São Paulo. E nós conseguimos ver uma região de até 60 quilômetros da distância entre a cidade de São Paulo e os imóveis espalhados dele. Ele tem muitos na região de 30 quilômetros e muitos na região de 60. Você vê, é estratégico. Um fundo imobiliário que quer ficar perto da grande área urbana do país. São Paulo é uma das maiores, quiçá a maior cidade urbana do país, por ter muitas empresas, muitos empresários e ser o pulmão aí do empreendedorismo no país. Então, esses fundos aí esses galpões que o BTLG11 tem, é estratégico. Muito raro ficar vago. Quando o inquilino sai, outro já está na fila esperando para alugar. Então, pessoal, é voltado para os 5 fundos imobiliários que eu estou de olho, que eu estou analisando. Futuramente quero investir meu dinheiro neles, mas também uma reflexão. Estamos próximos aí no mês de janeiro na votação da taxa Selic, né? O Copom vai se reunir, vai aí pré-determinar quanto vai ficar a nossa taxa básica de juros, a nossa Selic, e isso pode influenciar negativamente ou positivamente o cenário nacional de investimentos, o nosso Ibovespa, os nossos fundos imobiliários, os FIAGROS e assim sucessivamente. Então, fiquem de olho, esperem pacientemente essa votação. Antes de qualquer decisão, paciência. Possivelmente, nós vamos sair de uma taxa Selic de 12,75 para 13,75. Isso o mercado vai sentir bote tempo, vai sentir um longo prazo, mas de cara, assim que a votação sair, assim que o resultado sair, assim que a taxa sair, os fundos imobiliários vão sentir sim, porque estão atrelados diretamente a isso. Se a taxa Selic sobe, fundos imobiliários caem. Se a taxa Selic cai, fundos imobiliários sobem. Então, paciência, muita paciência nessa hora. Acompanhe aqui as notícias. Tem aqui o canal no Instagram, tem a nossa comunidade no Telegram que você pode estar aí sempre se informando conosco, tá bom? Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, eu peço que se inscreva no canal, curte, comente e compartilha para mais pessoas. Um forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.